Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao UES Notícias, segunda edição. Aqui é informação, formação e conhecimento. A gente abre o nosso jornal atualizando vocês sobre os números da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. O município registra hoje mais de 2.000 casos da doença e 45 óbitos, segundo o último dado divulgado pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Você vai conferir aqui comigo no telão os dados atualizados da Covid-19. A gente vai mostrar para vocês os gráficos, as curvas, tanto do crescimento de casos quanto do número de óbitos aqui no município. Primeiro, nós vamos ver a curva da Covid-19 aqui na cidade. Isso, vamos lá. Olha só, esse dado a gente usa como base o último boletim divulgado pela Prefeitura ontem, no domingo. Então, voltando a repetir, no dia 1º de junho nós tínhamos 159 casos confirmados com a reabertura do comércio. A partir do dia 26 de julho, no caso ontem, foram 2.174 casos confirmados. Então, nos últimos 30 dias, a média de casos confirmados diariamente, segundo os dados da própria Prefeitura, são 50 casos confirmados por dia aqui na cidade. Você percebe que a curva da Covid está cada vez mais ascendente a partir, mesmo aqui, da reabertura do comércio, com todas as medidas de redução do isolamento social. Esses números começaram a subir e não chegou ainda em um momento estável. A curva continua subindo e essa é a tendência de um aumento no número de casos aqui em Vitória da Conquista. Hoje a gente vai apresentar para você uma nova curva, que essa curva é dos óbitos aqui na cidade. Vocês vão conferir agora na próxima tela. O crescimento dos casos. Vamos falar do crescimento dos casos. No dia 27 de junho, eram 638 casos confirmados e hoje são 2.174, dia 27 de julho. Um aumento de 240% nos últimos 30 dias, como eu disse anteriormente. Esses casos continuam crescendo e é quase o dobro. Quando a gente pega essa comparação de 30 dias, o aumento chega a mais de 200%. Na semana passada chegou a 300% de aumento em comparação com os últimos 30 dias. Próxima tela, sim. Agora nós vamos ver a questão dos óbitos aqui na cidade. Esses dados, volto a dizer, a gente utiliza as informações divulgadas pela Prefeitura nos boletins desde o dia 31 de março de 2020, quando foi confirmado o primeiro caso em Vitória da Conquista, até hoje. Então, como você pode perceber na tela, do dia 31 de março até dia 12 de abril não ocorreu nenhum óbito aqui em Vitória da Conquista. Do dia 12 até o dia 1º, o número de óbitos era muito baixo. Na verdade, até o dia 15, O número de óbitos era muito baixo. Dia 1º, como a gente sempre marca, a reabertura do comércio aqui em Vitória da Conquista, quando foi feita a retomada econômica no município. E aí, a partir do dia 15 dias depois da reabertura do comércio, os óbitos começaram a subir. Primeiro, no dia 15, nós tínhamos 6 óbitos na cidade. E aí, 15 dias depois, no dia 30 de junho, ocorreu um aumento de 166% no número de óbitos aqui na cidade, totalizando aí 16 óbitos. Depois dessa data, 28 dias, chegando em nossa realidade, hoje, ocorreu um aumento de 181% no número de óbitos aqui em Vitória da Conquista, totalizando assim 45 óbitos. Lembrando que esse número de 45 óbitos é do último boletim divulgado pela Prefeitura de Vitória da Conquista no domingo. Logo mais, a Prefeitura divulga outro boletim atualizado com os dados de hoje. E a média móvel, que vai dar uma realidade dos óbitos aqui em Vitória da Conquista, é de 39,7 novos óbitos nos últimos 7 dias aqui em Vitória da Conquista. Daqui a pouco a gente tem a segunda parte desse boletim, trazendo para vocês a ocupação de leitos aqui na cidade. E o Conselho de Saúde divulgou uma nota falando sobre essa situação dos óbitos aqui em Vitória da Conquista. Na nota, o Conselho ressalta, abre aspas, que a vida é algo tão importante e neste momento tem sido a dor que mais de 40 famílias conquistenses têm sentido por ter a vida dos seus familiares ceifadas, as quais não podem se tornar apenas uma estatística, mas muito mais dor. É esse estado condoído que nos dá o dever de expressar o quanto o Conselho Municipal de Saúde sente a dor pela perda de concidadãos por uma epidemia que tem feito com que lares e casas sejam abalados pela perda de entes queridos. Fecha aspas. E agora vamos falar sobre saúde, mas mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre o acidente vascular cerebral. O AVC é a segunda causa de morte entre os brasileiros. O estudante de jornalismo Gabriel Pires traz informações sobre esse problema de saúde que acomete 6 milhões de pessoas atualmente em todo o mundo. Acompanhe. Mais conhecido como derrame, o AVC, acidente vascular cerebral, é um mal súbito causado pelo entupimento ou rompimento de uma artéria do sistema nervoso central. Alguns sintomas indicam quando está acontecendo um AVC,
como perda de força ou dormência em uma parte do corpo, dificuldade para falar ou compreender a fala, dificuldade para enxergar nos dois olhos ou em um deles, tontura, falta de equilíbrio e de coordenação e dor de cabeça muito intensa. O grupo da Sociedade Brasileira de AVC criou um acrônimo que lembra as letras da palavra SAMO, né? S-A-M-O, que é S de sorrir, então a gente pode pedir a pessoa para sorrir e ver um desvio da boca. Abrace, então a gente pede a pessoa para esticar os braços para ver se um dos lados do corpo está mais fraco que o outro. Música, a gente pode pedir a pessoa para falar ou para cantar uma música e ver a fala embolada. E na presença de uma dessas três coisas, alteração da fala, alteração da rima labial, fraqueza de um lado do corpo, o U de urgência, de ligar para o SAMO imediatamente, porque o tempo é muito importante no tratamento do AVC. O AVC mata cerca de 6 milhões de pessoas no mundo a cada ano. É a segunda maior causa de mortes no Brasil. A cada 5 minutos, uma pessoa morre por conta desse problema, que pode afetar os idosos e também os mais jovens. Algumas causas que podem levar ao AVC são a hipertensão arterial, aneurismas cerebrais e problemas na coagulação. Existe uma estatística da Sociedade Americana de Neurologia que diz que 1 em cada 6 pessoas, uma terá um AVC ao longo da vida. Quanto mais velho, maior o risco de AVC. A história familiar, existem fatores genéticos, existem fatores modificáveis. O mais importante é a hipertensão arterial, é o principal fator de risco para AVC, é a pressão alta. Mas uma alimentação saudável, atividade física regular e consultas médicas recorrentes podem auxiliar na prevenção da doença. O AVC é uma doença grave, uma vez que ele se instala, tem pouca coisa que a gente possa fazer, né? Então é fundamental a prevenção. E a maior parte dos AVCs podem ser prevenidos. No próximo bloco, você vai conferir como ter acesso a conteúdo de qualidade de uma rede de colaboradores na revista G-Praxis aqui da UESB. Voltamos já. Salas de aulas vazias, corredores sem a energia dos nossos alunos, campi desertos. Não foi assim que imaginamos comemorar os nossos 40 anos. Isso mesmo, são 4 décadas de UESB. Olhando para trás, a nossa história de luta e resistência nos mostra que podemos vencer mais essa batalha. Podemos, juntos, superar os desafios desse momento tão difícil. Para que possamos nos encontrar novamente, o trabalho por aqui não parou. Nos readaptamos. Sem medir esforços, cada um que faz parte dessa história busca contribuir agora para uma sociedade mais segura e saudável. Pois o nosso grande desejo é que logo, logo possamos estar juntos de novo para celebrar. Afinal, é grande o orgulho da trajetória que construímos até aqui. UESB, 40 anos, conhecimento para uma vida plena. Estamos de volta com a segunda edição do UESB Notícias e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E vamos para a segunda parte do nosso painel da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista, agora te atualizando sobre os dados dos leitos clínicos e de UTI disponíveis aqui na cidade. Você vai ver aqui comigo aqui na tela onde estão distribuídos esses leitos. No Hospital Geral de Vitória da Conquista são 30 leitos clínicos adulto, 30 de UTI adulto e tem um de UTI infantil que não consta aqui, mas no total está aparecendo para vocês, são 61 leitos. No Hospital São Vicente, 25 leitos clínicos adulto, 10 de UTI adulto, são 35 leitos. E no Hospital de Clínicas, o HCC, são 20 leitos clínicos adulto, 20 leitos de UTI adulto, totalizando 40 leitos. Na próxima tela, a gente vai ver a ocupação de leitos de acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura no último dia 26. Pela Prefeitura, 61 leitos de UTI nós temos, desses 78% estão ocupados. Dos leitos clínicos, dos 75 leitos clínicos disponíveis, segundo a Prefeitura, 49% deles estão ocupados. E a gente está trazendo para você também os dados da CESAB, vocês vão ver na tela a ocupação de leitos de acordo com a CESAB. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, dos 61 leitos de UTI, 77% deles estão ocupados. O dado muito parecido com o da Prefeitura, igual ao dos leitos clínicos. A diferença está entre 1% ou 2%. Segundo a CESAB, os leitos clínicos em Vitória da Conquista, dos 75%,
53% deles estão ocupados. E para você ter uma noção maior de como está essa ocupação de leitos aqui na cidade, a gente traz na próxima tela a ocupação geral e quantos pacientes estão internados ainda aqui no município. Dos 136 leitos, somando aí UTI clínicos, a ocupação geral é de 63%. Atualmente, em Vitória da Conquista, nós temos 86 pacientes internados, um aumento aí de 4 pacientes da última vez que a gente divulgou esse dado, que foi na sexta-feira, que eram 82 pacientes internados. Na próxima tela, a gente vai ver como é que está a ocupação para o hospital, para você ter ainda mais noção de como é que está essa ocupação. Antes de falar os dados, explicar para vocês essa diferença de coloração, de acordo com o que a porcentagem sobe acima de 70%, o número vai ficar vermelho. Então, apresenta uma situação já um pouco preocupante nos hospitais. Então, a cada aumento acima de 70%, esses números aqui vão estar vermelhos e você vai ter uma noção de mais ou menos como é que está a situação aqui em Vitória da Conquista. Vamos começar falando do Hospital Geral. Dos 30 leitos clínicos, como eu já disse, 57% deles estão ocupados. E dos leitos de UTI, dos 30 que existem lá, 31 no caso, 80% deles estão ocupados, 31 incluindo aquele leito de UTI infantil. No Hospital São Vicente, são 25 leitos clínicos, 64% deles estão ocupados. Dos 10 leitos de UTI, 80% deles estão ocupados. No Hospital das Clínicas, são 20 leitos clínicos, 35% deles estão ocupados. E dos 20 leitos de UTI, 70% deles estão ocupados. Você percebe que os leitos de UTI estão numa situação mais crítica do que os leitos clínicos aqui na cidade. Vamos ver como é que vai ficar esse panorama desses leitos durante a semana. A gente vai atualizando esses números para vocês. Agora, vamos falar de educação. Você quer ter acesso a conteúdos de qualidade? A UESB integra uma rede de colaboradores que disponibilizam artigos na área da educação com o projeto Revista G-Praxis. Vocês vão conferir agora essa história na reportagem de Cristiane Santana. Basta você entrar no site da UESB, procurar o link G-Praxis e pronto. Você já tem acesso à revista. Em sua 40ª edição, o periódico científico aborda o tema Perspectivas para pensar as cidades, infâncias, educação, democracia e justiça. O leitor pode ser também um pesquisador. O leitor pode ser um estudante de graduação, de pós-graduação. O leitor pode ser um professor que está se aperfeiçoando, qualificando mais para melhor pensar, mais bem pensar as suas práticas, seu trabalho. E pode ser também a promoção do encontro entre pesquisadores mesmo, já qualificados, dos diferentes centros, porque pode, como publicamos uma edição com um tema sobre infância e educação, há diferentes lugares onde há grupos de pesquisadores dedicados a esse tema. Então nós promovemos esse encontro. Essa é a grande relevância, promover a comunicação científica na área de educação. Nesta edição, o periódico reúne e compartilha análises e estudos a partir de relações diretas e indiretas das crianças com as cidades, buscando reunir perspectivas que permitam pensar que possíveis lugares as crianças têm ou não ocupado nas cidades do Brasil e fora dele. Além disso, busca discutir os modos pelos quais as crianças são vistas ou representadas em diferentes contextos sociais. A revista é um periódico trimestral eletrônico que tem o objetivo de divulgar pesquisas e estudos vinculados ao campo educacional e que são desenvolvidos por pesquisadores de diferentes contextos do Brasil e do exterior. Tudo isso comunga para que a revista chegue a mais pessoas, que é esse basicamente o grande objetivo. Não é só publicar os textos e bons textos, é levar essas boas pesquisas, esses bons estudos aprovados pelos pareceristas ad hoc da revista, daqui do Brasil e de outros países, para que os textos esses estudos cheguem às disciplinas da graduação, às disciplinas da pós-graduação, as teses e dissertações de mestrado e doutorado, e que chegue fundamentalmente à educação básica, aos professores, aos processos de formação continuada dos professores, que eles possam utilizar os estudos que são publicados na revista, se beneficiar desses estudos e, como muito bem vem acontecendo, produzir outras pesquisas, outras reflexões. Uma revista na área da educação tem sempre grandes desafios, não só pela quantidade de artigos que precisa, mas a qualidade e a utilidade. A rede de colaboradores precisa fazer toda a diferença.
E agora é a hora da previsão do tempo. Vamos ver que a semana deve continuar muito fria aqui na cidade. Confira comigo aqui na tela como vai ficar, olha só. Hoje a temperatura mínima foi de 15, máxima de 21 graus, com 60% de chance de chuva. Eu volto a repetir todas as vezes que eu faço a previsão do tempo aqui no nosso telejornal, que essa chuva não é chuva forte, é aquela garoa típica do inverno conquistense. Na terça-feira também chuva, 80% de chance de chuva, mínima de 14, máxima de 22 graus. E eu destaco aqui a quarta-feira aqui em Vitória da Conquista. O sol deve ficar entre poucas nuvens, a mínima pode chegar aos 11, olhando na fonte do índice CPTEC, essa sensação térmica de quarta-feira pode chegar aos 8 graus. Será o dia mais frio até hoje aqui em Vitória da Conquista e a máxima pode chegar aos 24 graus. Cidades da região na tela para você: Itapetinga, mínima de 16, máxima de 25, com 50% de chance de chuva e não é uma chuva forte. Em Brumado, mínima de 15, máxima de 28 graus, não há previsão de chuva e o sol deve ficar entre poucas nuvens. Já em Jequié, a possibilidade de chuva lá é de 80%, a mínima é de 17 graus e a máxima pode chegar aos 23 e o sol deve permanecer com muitas nuvens. Tá aí a previsão do tempo para você se programar aí durante o dia e a semana. E vamos mudar de assunto, falar sobre o Dia das Avós. Com a pandemia da Covid-19, a relação com os netos mudou bastante, já que o distanciamento social é necessário. Mas a tecnologia tem ajudado a driblar essa dificuldade. Confira. A cada ano, muitos netos esperam com ansiedade a chegada de uma data especial para prestar uma homenagem aos avós. Mas esse ano tudo está sendo diferente e muitos avós não estão tendo a oportunidade de viver esse momento com seus netos por conta da pandemia do coronavírus. Eu sou avó, meu nome é Maria Elisa, sou avó, tenho 3 netos. Então é mais importante do que ser mãe, porque a avó bajula muitos netos. Mas, infelizmente, por causa do vírus, nós estamos separados. Mas com Deus na frente, no próximo ano nós estaremos mais juntos do que antes. Muito obrigada, feliz Dia das Vós para todas as vós que são mãe também. A quarentena exigida para conter o avanço do coronavírus impôs medidas de distanciamento social. Aos idosos que fazem parte do grupo de risco, a recomendação foi mantê-los isolados, principalmente de jovens e crianças. E o artifício usado para conter a saudade foram as fotografias de momentos especiais entre a família. Ser avó é algo muito especial. Sou orgulhosa por isso, que Deus me concedeu essa graça. Infelizmente, esse ano não vamos poder estar todos juntos, mas em nome de Jesus eu espero que no próximo ano estejam todos juntos para comemorarmos o Dia da Avó, dos avós. Com certeza. Eu queria desejar aí o feliz Dia dos Avós, primeiramente a minha avó Cerila, que não está mais no nosso plano, mas com certeza está me olhando de onde ela estiver. E meu avô Erotides, que fazem 4 meses que eu não vejo, eu estou morrendo de saudade, então sinta-se abraçado. Um feliz Dia dos Avós para o senhor e para a senhora. Vamos dar um pouco de assunto, continuar falando de educação agora nesse terceiro bloco, e eles são capazes de ouvir falas que nem sequer foram ditas e enxergar as entrelinhas das entrelinhas do dia a dia. No último fim de semana foi celebrado o Dia do Escritor e o repórter Luiz Pedro Passos conta pra gente um pouco da rotina de dar vida às palavras. A leitura ajuda a informar, a pensar, imaginar, além de ajudar a educar. São essas possibilidades abertas ao elegermos os livros como companheiros. É essa também a possibilidade de quem escolheu juntar os emaranhados de palavras em um todo com sentido, nesse desafio encarado com prazer, que é o ato de escrever. Então, esse é um desafio extremamente prazeroso e que você se defronta cotidianamente de tentar descrever emoções, descrever sentimentos, colocar no papel isso. Se você é capaz de colocar no papel uma sensação, uma emoção, eu acho que você vai avançar muito na sua qualidade enquanto ser humano. Uma tarefa nada fácil. É bem verdade que a tarefa de um escritor é árdua, é difícil, pois ele tem que refletir, ele tem que pensar, ele tem que minerar os dados, ele tem que externar isso de tal forma que o próprio leitor consiga também entender. Mas o que adianta desempenhar bem essa tarefa e deixar os escritos lá, engavetados? Nada. É preciso libertar a palavra, os textos, o livro. É esse o papel das edições UESB, nesses quase 20 anos,
A editora ajuda na divulgação do conhecimento científico e no lançamento de novos escritores. A UESB tem, nos seus quase 20 anos já de trajetória, contribuído bastante para a divulgação do conhecimento, né, e para o lançamento de novos escritores. Dentro da universidade, dentro da editora da Edições UESB, nós temos alguns editais de publicação que visam a divulgação desses novos escritores. Na linha científica, nós temos os editais técnicos científicos de produção da UESB, que visa divulgar o conhecimento que é produzido dentro da universidade, no âmbito acadêmico, para toda a comunidade. Da mesma forma, nós temos o concurso literário, que é o Prêmio Professora Zélia Saldanha, que visa divulgar a produção cultural literária da região sudoeste. Então, os escritores de toda a comunidade que habitam a região sudoeste têm ali a oportunidade de divulgar os seus trabalhos. O papel da universidade nesse sentido é muito maior. Todos os anos são inúmeros pesquisadores, potenciais novos escritores que deixam os bancos da instituição para ganhar o mundo. Renata está lançando o livro Índios Paneleiros no Planalto da Conquista, que tem o objetivo de resgatar a memória do processo de formação do território do Planalto da Conquista, dando especial atenção às lutas do povo indígena. Nessa obra, eu conto sobre a perspectiva histórica e sobre a perspectiva da memória da comunidade da Batalha, a presença indígena nesse território, desde a chegada dos agentes coloniais. Procuro demonstrar como que os indígenas reagiram diante de um novo mundo. Renata e professor Roberto Paulo exploram a palavra, investigam o mundo, que ganham as prateleiras e mentes sedentas por conhecimento, ávidas por novas descobertas. Bem, é assim que a gente encerra esta edição do UESB Notícias. Se você quiser rever as nossas reportagens, você já sabe, acesse o nosso site, surte.uesb.br, ou então o nosso canal no YouTube. Se você quiser falar com a gente, mandar uma sugestão de pauta, fale conosco pelo WhatsApp, 77-3424-8763. Muito obrigado pela sua companhia, o melhor da semana a todos, te espero aqui novamente amanhã. Até lá!